Mateus capítulo 22, vamos ler 34 a seguir, que nos diz assim: E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar, e um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. 28, 18 a seguir. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Palavras de Jesus. Senhor, seja conosco por sua bondade e infinita misericórdia, por sua graça e poder, em nome de Jesus. Os que concordam, digam glória a Deus, tomem assento. Nós falamos que hoje de manhã iríamos buscar do Senhor uma palavra que pudesse nos ajudar com relação a nosso programa deste ano de grupos familiares, de irmos aos lares, de irmos às famílias. E, buscando o Senhor, senti esta direção de ministrarmos sobre o tema: a urgência de salvação para as famílias e a manutenção dos salvos. É muito importante entender quando Jesus está falando de amar. O nosso amor é um amor fajuto, sem importância, quando ele é desprovido de um doutrinamento conforme o amor de Deus. Nosso amor é falso, muitas vezes quem ama mata. Então esse amor não pode ser verdadeiro. Nosso amor é falso porque muitas vezes quem ama trai. Então não pode ser verdadeiro. Nosso amor, como eu costumo dizer aqui, ao ter lido em alguma informação, não é de mim, mas eu falo, tem gente que ama como a gente ama peixe, né? A maioria, as pessoas que gostam de peixe, diz que eu amo peixe, mas come o peixe e joga os espinhos fora, e não se lembra mais dele, lembra do próximo para comer. Então, o nosso amor é mais ou menos isso, é um amor que, se me fizer bem, tudo bem, se não fizer, bye bye, so long, very well. Então, nós precisamos aprender o amor de Deus. E o amor de Deus não é fácil de amar com Ele, porque Deus manda a gente fazer coisa que a gente muitas vezes não quer fazer. Como, por exemplo, abram aí Mateus capítulo 5, é o mesmo escritor, não é? O autor é o Espírito Santo, mas Mateus capítulo 5,
Vamos ler aí a partir do 43. Olha o que no sermão, né, da montanha, sermão do monte, o que Jesus está falando. 43. Ele está fazendo algumas correções aqui, né? Ele está naquela sessão de, vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. O que foi dito porque a tradição passou, né? Mas a interpretação estava errada. Então Jesus está fazendo a correção, e nesse caso aqui, principalmente a correção ali de Levíticos 19, 18, por ali. Então Jesus está dizendo assim, em outra sessão de ouviste o que foi dito. Aqui ele está dizendo, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Outra versão, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso aí era uma coisa que estava em Israel e que os rabinos passavam de boca a boca, que deveria ser desse jeito, que o povo devia amar, o povo de Deus devia amar o povo de Deus. Mas os inimigos, pelo contrário, eles deviam serem mortos, e etc. E aí, então vocês ouviram dizer que nós devemos amar o próximo e odiar o inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Olha que amor esquisito. Não é um amor diferente da nossa expectativa? É um amor com atitudes. Não é um amor de beneficiar-se, mas é um amor de doar-se. Aqui está a autodoação. E alto, preste atenção, traga a mente para cá, em nome de Jesus. Você veio na igreja? Aproveita que você está na igreja. Amém? Então, é o amor de autodoação. Você é que se doa. E para ter esse amor de autodoação, tem que ter passado por autonegação. Se você, ou se eu, se nós não nos negarmos, não amaremos como Jesus quer que seja amado. Se não nos negarmos, não teremos esse amor que não cobra. Porque esse amor que Jesus está ensinando aqui é um amor que não cobra. O nosso amor é tipo assim, se você faz, eu também faço. Se você reconhece, eu continuo. Mas se você não reconhece, eu paro. Enquanto você é útil para mim, você é bem-vindo nessa casa. Mas quando você não se tornar mais útil, não, eu sou submisso a você, no caso das esposas, que começam a ganhar mais que o marido, por exemplo. Um dos maiores índices de separação na casa é quando a esposa começa a ganhar mais que o marido. Isso é comprovado estatisticamente. Não, eu sou sujeita ao meu marido enquanto ele está pagando a minha conta. Mas se ele parar de pagar e eu estiver pagando a conta, ele que tem que ser sujeito a mim. Muda a mentalidade, né? O marido ama a esposa enquanto a esposa lhe faz alguma coisa favorável. Mas se ela parar, então é hora de trocar de esposa. Então, só que, com toda essa passagem referente a dentro de casa, fora de casa e os inimigos, Jesus está nos ensinando a amar com autodoação e autonegação. Eu vou ter que ter um conceito de amor diferente. Eu tenho que amar o outro como eu amo a mim. Eu quero o melhor para mim, então, o quê? Então, o melhor para o outro. E esse outro não é simplesmente o meu esposo, a minha esposa, o meu filho, a minha filha. Não, esse outro é até o inimigo. Por isso que aqui está havendo Jesus está caindo em descrédito com muitos, porque eles queriam amar os que de fato seriam próximos a eles como povo de Deus, povo da minha casa,
povo da nossa mesma fé. Aqui ele está mandando amar o outro povo. E quando Jesus continua, e ele diz no próximo versículo: para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Uma das filiações que ele está revelando aqui é que se eu sou filho desse Deus, eu amo como esse Deus. Se eu sou filho desse Deus, eu tenho um sentimento desse Deus. Se eu sou filho desse Deus, eu tenho a imagem e semelhança dele. Então, é nisso que eu mostro que sou filho. Nisto é glorificado o meu Pai, se vos amardes uns aos outros. E ele é glorificado por quê? Porque revela a identidade. O tal filho, tal pai. Para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Ele faz o bem a todos. Ele sabe que às vezes quem vai colher é quem está perseguindo o povo dele. Mas ele dá a colheita. Ele não é injusto com ninguém. E aí, versículo 46 diz: pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Os inimigos de vocês não amam entre si também? E nós amamos entre nós? Não é a mesma coisa? Não é igualdade? Os publicanos fazem a mesma coisa. E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim, não se saudam? Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. No contexto, quem é perfeito? O que ama a todos. Quem é perfeito? O que ama a todos. Então, para ir aos outros, tem que ter primeiro o amor. Nós temos a mania de querer fazer pelo sucesso da carreira. Só que o sucesso da carreira é uma interpretação errada, assim como muitas vezes interpretamos o amor. O sucesso da carreira são hoje os likes, a fama, pregar em tantas nações, pregar em tantos estados, pregar em tantas denominações, chegar numa patota e bater o papo dizendo: eu já preguei aqui, já preguei ali, isso não sei o quê, quando eu vou, quando acontece. Então, o sucesso da carreira é ter números e vai. E, infelizmente, não fazemos a interpretação correta. Porque o sucesso da carreira é amar como Deus amou. Mesmo que nada aconteça. Porque se amar como Deus amou, a gente vai a vários lugares. E tem resultados ali. Mas se não amar como Deus amou, podemos ir ao mundo inteiro. Que os resultados não farão diferença. Não terá nada escrito no céu. E o verdadeiro sucesso é chegar no céu e ter galardões. E não galardões porque tomaremos para nós, não, porque galardões serão dados como resultado de alguém que fez alguma coisa de fato para o reino de Deus. Nós queremos, então, e nos voltamos para as carreiras, e quando voltamos para a carreira, não somos, muitas vezes, exemplos em muitas coisas que deveríamos ser. Por exemplo, nós teremos aí vários congressos em fevereiro, na
ocasião da data que o mundo comemora carnaval. Muitos chegarão por trás, escondidos, e só se apresentarão nos altares. Se alguém pedir para conversar com essas pessoas, será praticamente impossível. São famosos, quando cantam acontece muita coisa, mas não são acessíveis. Quando você encontra alguém famoso que é acessível, você vai achar amor neles, o amor de Deus. Mas quando não são acessíveis, o amor de Deus não está lá. Você entende isso? Jesus sempre foi acessível. Queriam pegá-lo e matá-lo, mesmo assim ele estava no meio das multidões, sem nenhum guarda pessoal. Então, quando há amor, há uma autodoação. Muitos destes que têm carreiras e estão em evidência, chegarão no momento das suas pregações, não cultuarão com a igreja. E muitos destes foram convencidos, e pelo menos no início eram inocentes. Não, você deve chegar na hora da pregação. Eu estou longe de ser alguém como este, e não é a questão que eu quero falar, mas cheguei no Rio Grande do Sul algum tempo atrás, alguns anos, e a pessoa que foi me buscar no aeroporto, seria o primeiro dia do congresso ali num ginásio. Aí eles falaram: que hora que o senhor quer que pegue o senhor no hotel? Aí eu disse: que hora que começa o culto? 19 horas, eu acho que foi alguma coisa assim. Eu falei: então, 10 para as 19, é pertinho, não é? Ele disse: não, o senhor tem que chegar mais tarde, chegar quase na hora da palavra e tal. Não, como assim? Não, porque os grandes fazem isso. Eu falei: pois é, mas eu não sou grande. E eu gosto de chegar e cantar o hino da harpa junto com os irmãos. Eu gosto de cultuar o Senhor. E não estou falando isso como querendo puxar a farinha para o meu lado, não é isso, irmãos, porque essa é a obrigação de quem serve a Deus. Isso é normal. Não, eu quero chegar, quero estar adorando, quero estar cantando. Se bem que tem umas igrejas que, por favor, marca 19 horas, você chega 10 para as 19, começa às 19h30 o culto. Aí os convites, quando acontecem, você não sabe que hora que chega, porque você fica lá parecendo bobo, esperando o povo chegar. Tem o outro lado da moeda. Mas ninguém é grande, irmãos. Nós anunciamos o grande. Nós servimos aquele que é o Todo-Poderoso. Representamos Ele. E não é vantagem, volto a dizer, não é vantagem você ser isso, é obrigação. Então, uma carreira, muitas vezes, porque a gente analisa ela de uma maneira diferente, a gente não é pontual mais na igreja, não é pontual mais nos compromissos, a gente só chega atrasado, a gente só não sei. Por quê? Porque não interessa. Mas quando o primeiro amor está em nós, a gente chega antes de começar o culto. Nós somos pontuais para a empresa, porque a empresa vai dar problema se não bater o cartão. Ainda usa essa expressão, bater o cartão? Sim ou não? Yes? Sim, Cássio? Um pouco? Ponto, bateu o ponto. Tanto faz ponto com cartão. Ponto está errado, bateu o ponto. Mas, lá a gente é pontual e quer mostrar para o patrão. Passa um pouquinho do horário, faz questão. Mas na igreja a gente chega atrasado e não gosta de passar do horário. Falta amor. Falta compromisso. Falta aliança. E por que nós estamos falando sobre isso, e se nós vamos falar de grupos familiares? É porque a pessoa que você vai lá na casa anunciar o Deus que você serve, precisa achar Ele primeiro na sua vida.
E ela vai obedecer o que você está ensinando, se ver em você a prática daquilo que você está falando. É uma farsa você querer que as pessoas vivam aquilo que você não vive. Então, antes de tudo, nós temos que ser verdadeiros diante de Deus. Não devemos fazer da prática um ídolo. Fazer da prática como se por causa disso nós deveríamos ter isso ou aquilo, etc. Não. Nós devemos praticar isso por amor a Jesus. Porque temos aliança com o Senhor. Porque somos do Senhor. Porque vivemos nele, nós estamos nele e vivemos nele. E nós não vivemos empolgações, nós vivemos direções bíblicas. Sabei que o Senhor é Deus, não está usando de emocionalismo, está usando de ciência. Sabei que o Senhor é Deus. Então nós vivemos para Ele, prestando a Ele um culto racional. Qual que é o culto racional? Que a Bíblia diz. Romanos 12 fala, meus irmãos, rogo-vos encarecidamente que apresentei os vossos corpos de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que... O que está escrito? Apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O sacrifício é lúcido. O estar presente muitas vezes é sacrificial. Eu fui dormir 2 horas da manhã ontem, então hoje eu não posso ir no culto, pastor, estou cansado. Tá. Ou seja, mas se dormir 2 horas e tiver que trabalhar no outro dia, vai. Não é racional isso. Não é lúcido isso. Lúcido é, se eu faço para o meu patrão, muito mais para o meu Deus. Se eu faço para o secular, muito mais para o meu Deus. Verdade ou mentira, por gentileza? Então, meus irmãos, ser perfeito é amar como Deus ama. É por isso que Jesus vai dizer, na leitura que fizemos, em Mateus 22... 34 a seguir, Jesus vai dizer que em tudo isso resume, toda a lei, os profetas resumem nesses 2 mandamentos. Você vai viver tudo se você de fato viver os 2 mandamentos, amar a Deus sobre tudo e ao próximo como a ti mesmo. Resolveu. Começou a praticar. E se, irmãos, queremos morar no céu, tem que ter um amor como esse. Eu vou sair da igreja porque eu não consigo não. Então vai para o inferno. Como assim? Mas você vai deixar Deus, vai para o inferno. Agora Deus tem graça para nós. Tudo que Deus exige de você, vem com graça para obedecer. Isso é palavra do Espírito Santo. Tudo que Deus exige de alguém, Ele dá graça para ele obedecer. Deus não pede de nós nada que não nos dê graça para tal. Deus nos dá graça para sermos fiéis. Está prestando atenção? Ou não interessa para você isso aqui? Não venha para a igreja para dar alívio de consciência. Venha para a igreja para ser de Deus. Para aplicar-se às coisas de Deus. O que eu falei até agora, tem alguma coisa antibíblico? Tem alguma coisa que não é propósito de Deus? Então nós somos agora responsáveis pelo que ouvimos. E já que Deus nos ensina isso, Deus quer que nós olhemos para o outro, tanto o próximo mais próximo, quanto o
com misericórdia. Porque onde há amor, há misericórdia. Deus tanto amou que a sua misericórdia se renova a cada manhã. Não, você não entendeu não. Deus tanto nos ama. Ele ama a gente de uma maneira tão completa que todo dia de manhã a misericórdia dele se renova. Você entendeu isso? Você entendeu isso? Porque se não renovar a misericórdia, não tem para nós nada do que vem dele. Então ele ama tanto que ele já renova a misericórdia de manhã. A bondade do Senhor, ela é uma bondade que vai de eternidade em eternidade. A benignidade do Senhor vai de eternidade em eternidade. A longanimidade do Senhor vai de eternidade a eternidade. Os atributos do Senhor, que envolve o amor como base, eles vão de eternidade em eternidade. E é por isso que você pode glorificá-lo aqui nessa manhã. Senão, ninguém. Ainda mais o que nós passamos nesses últimos dias, estamos passando de barreiras, de bloqueios, de lutas, de tempestade, de guerra, de famílias. Neste trabalho de grupos familiares, Deus está amando as famílias através de nós. No trabalho de grupos familiares, Deus está indo visitar as famílias através de nós. Deus está indo socorrer famílias através de nós. Só que a gente às vezes está tão ensimesmados, que a gente diz, eu vou visitar os outros, eu que estou precisando. Vira para o seu irmão, começou a vira, meu Deus do céu. Vira para o seu irmão e diga o que você está precisando. Olha nos olhos dessa pessoa e diga, é dando que se recebe. Entendeu ou não? Enquanto você vai semear, Deus vai cuidar de você. Muitas vezes você está dando conselho para pessoas e Deus está te usando de maneira assim, com palavra de sabedoria para aquela pessoa, mas é você que também está precisando ouvir. E Deus está aconselhando a pessoa e você. Por isso é amar o próximo. Você quer uma visita? Então vai lá visitar. Aí você está amando o próximo? Você quer ser amado? Vai lá amar. Porque é amando que se é amado. Você quer perdão? Vai lá perdoar. Porque é perdoando que se é perdoado. Oh, meu Deus. Nós nos tornamos uma igreja orgulhosa, querendo que as pessoas olhem para nós e nos socorram. E Jesus está dizendo, seja uma igreja que ame. E enquanto você for semear, eu vou cuidar de você. É fazendo, é se doando, é autodoação depois de autonegação. Está gostando? E por que eu devo ir? Primeiro, porque eu amo a Deus sobre todas as coisas. E segundo, porque eu amo o próximo. E por que eu devo ir? Porque as famílias estão padecendo. A situação, o quadro geral das famílias hoje, se você realmente tiver uma revelação clara de tudo que está acontecendo, você vai assustar. Se você tiver a revelação do que passa em certas cabeças de maridos, de esposas, de filhos, de pais, de irmão biológico tendo relacionamento sexual com irmã biológica,
de pai tendo relacionamento sexual com filhas biológicas, de avós abusando sexualmente de netos. Sim ou não? As famílias estão sob ataque terrível das trevas. E como muitos estão voltados para a carnalidade, quando digo carnalidade, eu estou dizendo, estão fora de Deus, ausentes de Deus. Ou você é espiritual dentro de Deus, ou é carnal fora de Deus. Não tem meio termo. Isso vale para crentes e não crentes. Então, esse mal que está entrando nas famílias, está entrando para piorar, para agravar as situações. É necessário Jesus nestas casas. Jesus é a cura. Jesus é a cura. Mas quem há de ir por nós é a pergunta. Quando Deus faz essa pergunta, quem há de ir por nós? Ele está revelando a Trindade Santa, fazendo um apelo. E hoje, quando nós ouvimos essa pergunta, a gente olha para uma igreja orgulhosa, que diz, cada um cuida de sua vida. Cada um se preocupe com se guardar. A gente custa dar conta de nós mesmos. E Deus, e essa figura eu vou usar para a gente entender, não que Deus tenha isso, mas Deus olha desesperado dizendo, quem há de ir por nós? Porque não vai dar tempo para algumas famílias. E aí alguém pode talvez dizer, pastor, mas é o senhor que tem que ir. É isso que a Bíblia revela? Pedro, quando levantou os primeiros cooperadores da igreja, que depois vão ser chamados de diáconos lá na frente, no capítulo 6 de Atos, ele diz, porque nós nos conservaremos na palavra e na oração, enquanto vocês vão cuidar do trabalho externo. A liderança da igreja tem que se cuidar na oração, no jejum, na palavra, na busca, para que a igreja chegue e tenha um pão quentinho do céu, como você está tendo nessa manhã. Isso implica muita coisa, implica bastante coisa. As pessoas pensam que, às vezes, a palavra vem por um objeto de mágica. Não, vem por objetos de estudos, de orações, de jejuns, de consagrações, e o Senhor, por sua misericórdia, movendo. Um pastor, certa ocasião, chegou na igreja e, ao tomar posse daquela igreja para ser pastor, dirigente no Senhor, ele faz a pergunta para a igreja, vocês querem os meus pés ou vocês querem a minha cabeça? Se vocês quiserem os meus pés, vocês me terão em seus lares, visitando cada dia, estando com vocês, mas à noite não terão a minha cabeça, não ouvirão uma mensagem quentinha do céu. Mas se vocês quiserem a minha cabeça, não terão os meus pés, eu não vou visitar vocês, mas eu garanto que ao vocês chegarem à noite nos cultos, vocês terão uma palavra revelada dos céus para as vossas vidas. Essa palavra nos fortalece, nos orienta, nos levanta, nos renova, nos aviva e nos leva para fazer a obra, para continuar sendo família de Deus. O Senhor quer que a gente abra os olhos para olhar e ver a necessidade urgente. Quando foi que Isaías disse, eis-me aqui? Quando ele foi tocado, purificado, teve um encontro com Deus diferenciado. E ele agora pôde então ouvir Deus e ter uma visão tridimensional. Olhar para Deus, olhar para as almas, olhar para si e dizer, eis-me aqui. As famílias hoje estão sendo destruídas e atacadas e não sabem como lidar com isso. Porque
a forma de lidar com o que está acontecendo, a luta não é do esposo com a esposa, ou da esposa com o esposo, dos filhos com os pais e pais com os filhos. A luta não é com a sociedade, com a escola, não. A nossa luta, ela é espiritual. Todo esse mover, que está acontecendo nas escolas, as doutrinações, as coisas que estão acontecendo nas programações, as autoridades, para onde elas estão apontando e se voltando, todo esse mover é uma ação diabólica para a ascensão do reino do anticristo. Eles estão odiando Cristo, o mundo está odiando Cristo, Cristo não é mais bem-vindo. Então a igreja, enquanto está na terra, é porque Cristo, mesmo não sendo bem-vindo, quer ir e amar as pessoas que são alcançáveis. E quem há de ir por nós? Como faremos isso? Com pessoas que tenham experiências verdadeiramente com Deus. E saibam que elas também estavam perdidas, desinteressadas e não queriam saber de Deus, mas por cargas de águas de glória e de mover espiritual, alguma coisa aconteceu e hoje elas estão na igreja salvas, libertas e convertidas. Então você, olhe para cá, não era para você estar aqui. Não era para eu estar aqui, mas alguém te amou mais que tudo. E Deus usou alguma coisa que envolveu pessoas, e você está aqui. Agora é a sua hora de ir e retribuir o que Deus fez por você. Não tem como pagar o que Deus fez por nós, mas tem como levar o que Deus fez por nós também para outras pessoas. E o que está acontecendo nas famílias, pessoas separadas dentro de casa, pessoas separadas já estão fora de casa. O que está acontecendo, pais sofrendo com filhos nas drogas, na prostituição, na confusão mental, deixando até o uso natural. O homem agora quer casar com o homem, a mulher agora quer casar com a mulher. É claro que não é natural isso. A partir dos órgãos genitais, não é natural. É algo anormal. Isso está acontecendo demais dentro das famílias. Revoltas. E é interessante, que a pessoa que quer isso, ela considera que os outros que não querem que ela tenha esse caminho, são pessoas do ódio. É tipo um bêbado, que daqui a pouco vai morrer, que o seu fígado vai embora. Eu tive um tio que vomitou o fígado, que ele vai ter cirrose e não sei o que, e você está falando, por favor, não faça isso. Não, você me odeia, você não quer deixar eu fazer o que eu amo fazer. O mundo está assim com qualquer coisa que alguém queira intervir. E o que está acontecendo dentro das igrejas, hein? Mesmo dentro das igrejas, a pedofilia, os ataques às crianças, os desejos. Que absurdo, meu Deus do céu. Mas a igreja está voltada para si, preocupada consigo mesma. Depressões, possessões demoníacas bem camufladas. O diabo hoje não quer se manifestar nas pessoas, ele quer usar as pessoas como se ele estando ali fosse bom demais. Vocês estão entendendo, será? Quantas coisas, filhos sofrendo com separação de pais, falta de exemplo, traições, esposo sofrendo traição de diversas formas de sua esposa, esposa sofrendo traições, com a falta de atenção do esposo, tantos outros problemas, como problemas financeiros. As pessoas pensam que para viver bem, tem que ganhar bem.
E para viver bem tem que respeitar o outro. Não, mas nós mudamos isso. É hora de irmos a eles. Agora, como ir a eles se estamos sofrendo os mesmos males que eles? Primeira coisa, mude a sua vida, conserta ela com Deus e você seja fiel de verdade. Não comece querendo mudanças a partir do outro. A mudança é a partir de você. Está preocupado com isso? Porque se a mudança não acontecer em você, você vai anunciar um Deus que não te salvou. Você vai falar de um Deus que não existe para você, porque Ele não te mudou. Como que você vai chegar numa casa e dizer que Jesus muda, se você não mudou? Isso é hipocrisia. Isso é mentira. É necessário colocar a nossa vida realmente diante de Deus. Eu estou evitando algumas coisas que parece que é clichê, né? Colocar a sua vida no altar. Glória a Deus. Mas ninguém muda. Nossas vidas estão abertas, bem abertas, diante dos olhos daquele que tudo vê. Nós não somos hipócritas, nós somos filhos. Nós não somos servos de Deus na igreja, nós somos servos de Deus como igreja viva em todos os lugares. Não, a gente é crente dentro da igreja. Quantas postagens de crentes que dizem crente, com músicas mundanas no fundo? Nós não temos hinos inspirados, que glorificam a Deus para colocar nessas postagens? Temos ou não temos? Iremos a eles, iremos a estes lares, mas é necessário vida com Deus e verdade em nós. Pastor, eu acho que o senhor que precisa mudar. Então, glória a Deus que eu desça daqui mudado. Mas você também precisa mudar. Muitos de nós queremos achar nos outros as mudanças que não estão em nós. Então, primeiro, tira a trave. Depois o cisco. Alguém tem que falar para nós. Iremos a eles. Então, o que faremos dentro desses lares quando lá entrarmos? Primeira coisa que tem que falar na nossa vida, o testemunho de vida. Não dá glória, né? É difícil. A maior pregação de um visitante é a vida que ele leva com Deus, que ela leva com Deus. Senão ela chega sem Deus. Vai passar vergonha. Embora você talvez não conheça a Bíblia, à altura daquele que vai ser visitado, Deus te dará as palavras para aquela pessoa. Porque tem gente desviada e tem gente que está em casa e não tem Deus, que conhece a Bíblia mais do que muitos de nós. Só que não conhece o Deus da Bíblia. E Deus nos dará a palavra de sabedoria nesses lares. Quando eu lembro aqui que alguém me apresentou uma pessoa aqui dizendo: pastor, ele sabe a Bíblia mais do que o senhor. Só que ele está desviado. Falei: é bom que vai para o inferno consciente. Porque a vantagem não é saber, a vantagem é viver a Bíblia. Porque se vantagem fosse saber, Satanás põe todo mundo no bolso. A vantagem é praticar a palavra. Então nunca exalte alguém que está fora de Deus, e nem os que estão em Deus.
Exalte Jesus na vida dessas pessoas. Nós temos que ter o exemplo de vida. Mas vamos ver aqui, será que as visitas nos lares, eu quero que vocês não conversem aí, por favor, ou então vocês separam, tá bom? As visitas nos lares, meus irmãos, são bíblicas? É bíblico visitar? A igreja apostólica, ou a igreja do tempo dos apóstolos, ela se expandiu, irmãos, rapidamente, pregando o evangelho publicamente e de casa em casa. Muitas vezes a família a ser visitada não tem coragem de vir à igreja porque não conhece. E ela já ouviu tanta coisa falando mal de igreja que ela tem vergonha de ir. Mas quando a gente vai lá, quebra essa barreira, Jesus entra na casa e alguma coisa boa começa a acontecer para aquela família e para nós também, porque a gente acaba sendo edificado quando vai fazer as visitas. A Bíblia diz, em Atos 2,46, partiam o pão de casa em casa. A Bíblia diz em Atos 5,42, de casa em casa não cessavam de ensinar. A Bíblia diz em Atos 20:20, publicamente e também de casa em casa. Por 2 anos, Paulo pregava o evangelho dentro da sua própria casa, em Atos 28, 30 a 31. A igreja na casa de Lídia, Atos 16, 40. A igreja na casa de Priscila e Áquila, Romanos 16, 3 a 5. A igreja na casa de Filemon, versículo 2 deste livro. A igreja, ela amava com o amor de Deus de tal maneira que ela não conseguia ficar parada. Todo dia alguma coisa ela fazia para Deus. E é interessante fazer essa analogia. Quando a gente é do mundo e a pessoa mexe com... a pessoa é um beberrão, uma beberrona. Ou beberrona ou beberrã? Estou perdendo essas palavras. A pessoa bebe demais, a mulher e o homem. Aí... todo dia custa terminar o serviço para correr para o bar. Verdade ou mentira? A pessoa, quando é dada a conversa, termina o serviço, custa esperar para ligar e ficar 1 hora no telefone com outra pessoa. 2 horas. Custa chegar na casa para entrar na internet e ficar até esquecer de tomar banho. Mas quando vem para a igreja, 3 cultos é muita coisa por semana. Irmão, igreja é todo dia. Porque nós mudamos de sociedade. Você que ainda não é convertido, não vai entender isso. Mas eu estou falando para os convertidos, então. É prazer estar na casa de Deus, não é peso. É prazer você querer algo com Deus todo dia. Terminando o serviço, meu Deus, podia fazer alguma coisa. Será que, e se nós reunir para cantar hino e contar testemunho? Se a gente reunir para, e se nós marcarmos uma visita, hoje não tem nada para fazer. Não, tem que arrumar alguma coisa para fazer. Porque você quer estar ligado com Deus. Sabe o que acontece hoje? Pais proíbem os filhos de ir na igreja mais do que 2 vezes. Pais que se dizem cristãos. Pais que proíbem filhos de ir na programação dos jovens e na programação dos adolescentes. Pais que proíbem seus filhos de orar e jejuar.
É exagero. Irmão, muitos estão desviados dentro das igrejas. É exagero. Mas aí quando o filho vai para as drogas, para a prostituição, vai para os esoterismos da vida, aí queria que voltasse para a igreja e fosse para a igreja todo dia. Cuidado com o engano do século. Cuidado com o enganador, príncipe deste século. Pessoas que poderiam estar na igreja, mas acharam melhor ficar em casa e ligar a televisão e participar do culto no sofá. Estão desviados e não sabem disso. Nós temos que passar por uma sacudida do Espírito Santo. E ser sacudido de tal maneira que o nosso prazer seja Jesus Cristo, a sua casa. E eu não estou falando de fanatismo, eu estou falando de pessoas conscientes, que fazem isso por amor, por prazer e por alegria. Fazem isso com consciência lúcida. Glória a Deus. O método de grupos familiares é bíblico. O Senhor Jesus treinou os seus discípulos e Ele os mandou os 12 de casa em casa e depois mandou os 70, de 2 em 2. É necessário levar esse evangelho. O mundo está contaminado, está perdido e está condenado. Nós temos o antídoto. Eu vou dizer de novo, nós temos o antídoto, nós temos a cura para esse mundo, nós temos a palavra da salvação, nós temos o Salvador para esse mundo. Agora não se guarda o Salvador, se anuncia o Salvador. Olha o que diz Atos 20, versículo 20. Sabeis igualmente que jamais deixei de vos pregar nada que fosse proveitoso, mas vos ensinei tudo em público e de casa em casa. A igreja, ela tem esse amor de querer anunciar, mas dentro dos próprios lares, quando alguém fala, mas a Bíblia diz isso, aí lá vem você com essa Bíblia. A Bíblia não está sendo desejada e não está sendo respeitada, porque se é bíblico, cale a tua boca e ouça. É uma palavra franca, sim ou não? Se é bíblico, cale a sua boca e ouça. É Deus falando conosco. Mas nós ridicularizamos, brincamos com coisa séria. É interessante, eu estava observando, as pessoas que justificam a ausência nos cultos. Tem pessoa que nunca justifica, falta, nunca justifica. Aí quando tem uma justificativa, que é de fato justificativa, eu não vou hoje porque eu quebrei as 2 pernas. Ah, certo. Mas e os outros cultos que quando não quebrou as pernas e não justificou? Irmãos, nós temos que ser verdadeiros, francos. Essa manhã não está boa não, né, irmão? Porque está falando demais aquilo que a gente não quer ouvir. A gente quer uma doutrina de milagres e não uma doutrina de regulamentos para nós. Só que a igreja, ela vive a doutrina de regulamentos, de leis, de mandamentos que nos fazem viver uma vida verdadeira com Deus. O que adianta, irmãos, sermos ouvintes e não praticantes? Temos que ser praticantes. Deus vai levantar grupos.
E eu não estou falando isso para animar você. Eu quero é que, se você tem essa chamada, que você veja ela. Porque se a gente animar alguém, vai até a primeira semana, a segunda semana e não vai mais, nunca mais. Não, eu quero que você que tem a chamada se desperte. E acorde para aquilo que é, de fato, o que vai ecoar na eternidade. Então, irmãos, quais são as qualificações, então, para que pessoas possam entrar dentro dos lares? Essas qualificações, primeiro, elas devem estar na liderança. Alguém que vai liderar esse grupo que vai entrar na família, que vai entrar naquela casa. Primeiro tem que estar na pessoa ou no casal que vai liderar um grupo de 5 casais ou de 10 pessoas. Então, essas qualidades devem estar em nós, que assumimos qualquer coisa que possa ser chamado de liderança. Seja pastoral, seja de departamentos, seja de diretoria, seja dos grupos familiares, seja para fazer alguma coisa externa na igreja. Primeira qualificação: fervor e entusiasmo. Qual é a primeira qualificação? O que é fervor para você? O que é fervor para você? Está prestando atenção? Porque para muitos fervor é quando alguém está pulando, está dançando. Mas o que adianta pular e dançar se sai para pecar? Se sai e não muda nada. Para muitos fervor é falar com eloquência. Falar com conhecimento e com... Porque nesta... Tem muita gente fazendo isso por aí, irmãos. Tem umas pessoas assumindo altares com roupas inadequadas, parecendo roupa muito mais de pessoas que moram numa casa de prostituição do que pessoas que servem a Deus. Eu estou falando do que de fato tenho visto. Pessoas que chamam-se de pastoras, com mini blusa, mini saia, assim de uma maneira provocante, erotizada, sendo pastora. Quem já viu isso? Então vocês sabem do que eu estou falando. Aquilo ali é uma blasfêmia à presença de Deus. Qualquer pessoa, e eu disse aqui outra ocasião e volto a dizer, se muitas vezes uma prostituta sai do prostíbulo para ir na igreja dos crentes e veste-se bem. Porque tem respeito, tem temor. Não, Deus só quer o coração. Mentira. Deus quer corpo, alma e espírito. E estes reservado em santificação para a volta do Senhor Jesus. 1 aos Tessalonicenses 5:23. Acha ruim quem quiser achar. O primeiro que acha ruim é o Satanás. Então que ele vá para os quintos do inferno. Mas essa é uma verdade. Fervor é uma chama que vem para dentro da gente quando a gente converte de verdade. Cantamos hoje, deixa queimar, queima, acende essa chama. Essa chama, escutem por favor, essa chama quando ela é acesa, ela não apaga quando eu volto para casa.
ela não apaga na faculdade, ela não apaga na escola, ela não apaga no meu trabalho. Essa chama, ela fica acesa, e o fogo arderá continuamente no altar, e não se apagará. Porque essa chama, além de estar acesa, ela me leva a buscar lenha, para que ponha mais fogo ainda. Essa chama me dá sede, me dá fome das coisas de Deus. Essa chama me faz ter vergonha na cara de fazer coisas erradas e não consertar isso. O fervor que tem que estar dentro de mim é aquilo que se renova. Se renova. Se renova. É o homem interior se renovando. O novo homem se renovando. A nova esperança que veio se renovando. A nova fé que veio, porque essa fé é legítima. Ela vem com obras. Se renovando. Se renovando. Se renovando. Aí qualquer coisa que acontece, eu tenho medo de perder primeiro Jesus Cristo. Então ela se renova, se renova. Aí vem muita tempestade contra essa chama, querendo apagar a chama, mas eu guardo a chama, eu protejo a chama. O fervor continua. Esse fervor provoca muitas coisas. Uma delas, sem obedecer à ordem do critério. Uma delas, indignação. Quem tem esse fervor está indignado com a falta de adoração que a igreja deveria ter e ela não tem. Indignado com a frieza espiritual de muitos. Por que indignado? Não é indignado sentindo-se melhor do que as outras pessoas. Indignado porque Jesus merece o melhor. Indignado olhando para Jesus e não para as pessoas. Deus não merece a metade. Deus não merece 99%. Deus merece o todo. 100%. Você quer amar a Deus? Então ame de todo o coração, toda a sua alma, toda a sua força, todo o seu entendimento. Fora disso eu estou indignado, porque Deus merece todo. O fervor produz indignação. O fervor produz inconformismo. Não quero só isso, eu quero mais. Não, mas tu já está cheio do Espírito Santo, fala 50 mil línguas estranhas, já Deus te usou para curar os paralíticos, cegos, surdos, mudos, fazer milagre, descer fogo na terra. Eu quero mais. Eu quero mais. Mas não quer mais para ser maior ou grandão no meio das pessoas, ou grandona no meio das pessoas. Não, quer mais porque ama mergulhar em Deus. Não, você nunca vai entender isso enquanto não tiver um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Isso só entende quem ama Jesus e teve um encontro com Ele. O fervor é a manutenção de Deus em nós. Escreve, é palavra do Espírito Santo. O fervor é a manutenção de Deus em nós. Enquanto Ele estiver em nós com liberdade de ser Deus, Ele vai manter esse fervor. Senão vai começar as confusões, as brigas, os desacertos, os enganos. Vai abrir a boca, vai xingar, vai falar um punhado de coisa, não vai concordar e vai virar um inferno. A igreja de Corinto tinha os dons, mas não tinha o fervor. Por isso tinha os milagres, as revelações, as visões, as interpretações das profecias, com variedade de línguas, etc. Mas não tinha comunhão, não tinha união.
E comunhão, irmãos, não é estar junto, é ter fervor juntos. É ter fervor juntos. Será que você está entendendo ou está cansativo? Se eu tiver fervor, esse fervor, eu tenho entusiasmo de fazer. E eu quero o melhor. Sabe qual é a pessoa que me revela que tem isso? É a pessoa aplicada. A pessoa aplicada, ela é enjoada. Ah, mas por que tem que vir, tem que limpar os instrumentos de som, e tem que deixar certo, e por que não sei o quê? Porque quem está liderando está aplicado. Tem fervor. E quem tem fervor está aplicado, não gosta de meio termo, ou faz ou não faz, ou é pontual ou não é pontual, ou é de Deus ou não é de Deus. Então essa pessoa vai ser enjoada, porque ela vai ser exigente. Além de fervor e entusiasmos, que isso nos leva a realmente querer fazer alguma coisa, né, para Deus e para as almas. Nenhum homem, nenhuma mulher cheios de fervor e de entusiasmos, gosta de silenciar ou de parar. Se parar, morre de angústia. E estas pessoas querem ir às almas, de alguma forma. Segundo, testemunho de fé. Só que esse testemunho de fé são pessoas que tenham experiências vivas, tenham tido e continuam tendo experiências vivas com Deus. Eu estou nesse lar para anunciar um Jesus que me tocou. Eu estou falando que Deus fala porque Ele falou comigo. Antes de eu entrar nesta casa, eu estava orando e Jesus falou que tem alguém aqui que Ele quer abençoar nessa tarde, que Ele quer abençoar nesta noite. Essa pessoa falou com Jesus nessa semana que Ele não existia, que Ele não a amava, que se amasse, Ele se revelaria a ela. Então estou aqui para dizer, Jesus está se revelando a você. Pessoas que têm experiência, essas pessoas são as pessoas que assumem os grupos, que vão. Elas vão porque sabem que Deus é real. Outra qualificação, aplicação. Pessoas que se dediquem verdadeiramente à causa em particular. Poxa, Deus está nos trazendo de volta pelo nosso pastor o privilégio de ir às casas. Eu quero ter uma coleção de pessoas dizendo, fui salvo porque você me visitou e Jesus agiu. Sabe essas pessoas que foram nossas professoras lá atrás? Professora, eu estou aqui formado, abençoado, e quero vir aqui agradecer a senhora. A senhora fez parte da minha base. A senhora me ensinou a amar a leitura. A senhora me ensinou a dedicar. A senhora falou palavras para mim que me fez pessoa madura. Agora, esses grupos vão, e amanhã um pastor liga para alguém que já está, quem sabe, de idade, e diz, irmã Jerônima, obrigado, a senhora me visitou, a senhora me aconselhou, a senhora esteve dentro da minha casa, a senhora me incentivou a crer nas promessas, a senhora me incentivou a oração, ao propósito, hoje sou pastor, hoje sou um ganhador de almas, muito obrigado. Usei o nome de uma pessoa que realmente fez isso por mim. Hoje ela está no céu. Irmã Jerônima. Então, agora é a nossa oportunidade de ir e ser alguém que muda a história do outro, porque anunciou Jesus.
aquele que muda. Isso você vai fazer por causa das almas. Então você vai se aplicar. São pessoas que amem a igreja e o Senhor da igreja e as almas que esse Senhor quer alcançar. Então elas se aplicam, elas se doam. Quarta qualificação: pessoas cheias então do Espírito Santo. Pessoas que de fato tiveram a experiência do batismo com o Espírito Santo, que falam os mistérios dos céus. Estou falando qualificações primeiro para quem vai liderar. Pastor, não sou batizado, posso fazer parte do grupo? Pode, se de fato for fazer a diferença, e eu tenho certeza que Jesus vai te batizar com o Espírito Santo também. Quando Jesus falou para a igreja, olha, vocês sabem, eu vou parafrasear para vocês entenderem. Jesus chega para a igreja e fala, vocês já sabem pregar, chegou para os discípulos, vocês já sabem pregar. Eles foram de 12, eles foram de 70, de 2 em 2, e eles realmente pregaram. Vocês já sabem pregar, vocês já sabem orar, vocês já expulsam demônios no meu nome, vocês já curam os enfermos no meu nome, mas vão para o cenáculo e permaneçam lá, até que sejam revestidos de poder, e aí vocês se transformarão em minhas testemunhas. Vocês fazem tudo isso, mas ainda não é testemunha, como pregou Pedro. Então agora vocês precisam do revestimento de poder, porque sendo, se tornarão minhas testemunhas. Vocês farão coisas de tal maneira para honrar o meu nome, que estarão dispostos a morrer por isso. Então haverá fervor e entusiasmo, haverá testemunho de fé, haverá aplicação. Estão entendendo, sim ou não? Outra qualificação: disponibilidade para a obra. São pessoas que de fato sejam disponíveis, que estejam, pessoas que não estejam preocupadas mais com o descanso do que com o fazer a obra, alegrando o coração do Senhor e das almas. Porque tem gente hoje, irmãos, que fala em descanso de tal maneira que vive cansado. Estou cansado, você não dormiu o dia todo, mas estou cansado. Precisa de libertação. Olhe e tenha um coração puro para entender, por favor. Quando a gente é do mundo, e eu volto a dizer, porque para Deus nós temos que ser mais aplicados. Quando a gente era do mundo, trabalhava, saía 5 horas, que jogavam bola naquele horário de verão, já saíam e já deixava tudo pronto para sair e jogar bola. Depois do trabalho, corria 2 horas, 3 horas, ainda brigava para o time dele não perder, para correr 2, 3 horas mesmo. Sim ou não, Marcondes? Marcondes foi profissional. Então, jogou na chata? Tadinho. Então, meus irmãos, e aí terminava o jogo e ia para a cerveja. Chegava em casa meia-noite, 1h para tomar banho, depois dormir e levantar cedo para ir para o trabalho. Hoje, não pode ficar 50 minutos visitando uma pessoa numa casa porque está cansado, precisa converter. O diabo está enganando muita gente com o tal do cansaço. Esses dias eu repliquei no Facebook um banner. Até esqueci o que está escrito lá. Sobre o cansaço. É mais ou menos assim: a gente só está cansado para aquilo que não quer fazer. Mas para aquilo que você quer fazer não tem cansaço. Então quando alguém está dizendo, estou cansado, é porque está desinteressado. Porque quando você quer, nem o cansaço te atrapalha de fazer. Por favor. Não, e outra coisa,
Quando é para bola, sai de não sei aonde, pega o carro, gasta gasolina e vai lá na chácara jogar. Mas para andar para Jesus tem que abastecer o carro da pessoa. Por favor. Fala para mim que é mentira. Por isso que a próxima qualificação, a sexta, é não avarentos. Porque vai colocar que não vai visitar porque não tem gasolina, mas geralmente, uma vez por mês, vai visitar não sei quem, 40, 50, 60 quilômetros. Pastor, é errado visitar 60 quilômetros, nem 200, nem 1000 quilômetros. Errado é ser avarento para as coisas de Deus. Pessoas que não são fiéis, dizimistas e ofertantes, mas querem que a igreja patrocine tudo para elas. Avarentos. E a avareza é a idolatria. E o avarento e o idólatra não entram no reino dos céus. Não. Fala de dinheiro, tem gente que tranca tudo, né? Você precisa ser liberto do dinheiro e começar a ser de Deus de verdade. E eu falo com o maior prazer, porque graças a Deus, eu sou fiel nessa área para o Senhor. Então tem que ser pessoas que não idolatram o dinheiro. E pelo contrário, são ofertantes e dizimistas. Tem o prazer de ser. Interessante, né? Quando a gente é do mundo, a gente gasta com prostituição, com bebida alcoólica, com farra, com fanfarra, com objetos caríssimos, com viagens caríssimas, e aí Deus pega e nos liberta de tudo isso, a gente não consegue dar 10%. Falo isso quando lá atrás, cheguei para o pastor, perguntei, reverendo Zé Silva, que era pastor na época, hoje na presbiteriana reverendo e tal, muito querido, fizeram aniversário de casamento, meus pastores primeiros, esses dias. Aí, como que é para ser dizimista? Ele falou assim, ser dizimista é 10% de toda a renda que você tem. Aí eu olhei para ele, só 10%? Aí eu perguntei por quê? Porque na minha cabeça estava, eu gastava tudo com bebida, com farra. Meu salário ia tudo para as bagunças da vida. Jesus me libertou de tudo isso, ia sobrar o salário inteirinho, e eu dar só 10% para ele. Não, mas estava bom demais. Porque agora, se eu ganhava 1.000, eu tiro 100 e fico com 900 no bolso, eu não ficava com nada. Mas a gente muda a mente quando vem para Deus, e começa a dizer que é muito. Tem gente que é dizimista pela metade. O dízimo é 120, entrega 60. O dízimo é 500, entrega 200, para ter o nome na relação do dizimista. Seu nome é uma farsa naquela relação. Ou você é dizimista e Deus te tem como dizimista, ou não é. Porque o dízimo é 10% do que a gente ganha. Dá glória não, que é perigoso. Agora, se você dá glória a Deus, capaz você tem que ser fiel, né? E aí ser fiel não é muito bom. Ser fiel não é muito bom, é excelente, porque nos leva para o céu. Olha o banner, um dos banners. O cansaço somente atrapalha os desinteressados. Se há interesse, haverá ação. Simples assim. Verdade ou mentira, por favor? A gente tem todo o ânimo para o mundo e pouco para Deus. Se converta em nome de Jesus, seja liberto e dê todo o ânimo para Deus. Não deixe o diabo te convencer. Para Deus a gente é renovado. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Correrão, não se cansarão, caminharão, não se fatigarão. Deixa o diabo te enganar não, que você não vai ter força nem para ficar dentro de casa. Outra qualidade, sétima, pessoas ensináveis que aprendam a ensinar. Se você não é ensinável, não vai ensinar ninguém.
Você não tem graça para isso. Você não tem vida para isso. Isso é uma falsidade, uma hipocrisia. Agora, você é ensinável, você gosta de aprender, e quando aprende, coloca em prática e tem humildade para isso, então vai ensinar as pessoas. Só pode ensinar quem é ensinável. Só tem autoridade quem respeita a autoridade. E última e oitavo, pessoas que tenham exemplo para com os de dentro e para com os de fora. Pessoas que sejam espelhos, que refletem Jesus através das boas obras. Não é através de uma carinha de anjo. Carinha de anjo tem muitos demônios que tem. Eles se vestem de anjo de luz. Têm a capacidade de se transfigurar em ministros de justiça. Muitos que envolvidos estão com o diabo têm palavras de mansidão tão puras. Você pensa, meu Deus do céu. Mas para Deus não é isso. São as obras. É o que está dentro desta pessoa que faz as mãos e os pés se movimentarem. Que interessa para Deus. Tem que ser exemplo para com os de dentro, para com os de fora. Essas qualificações Deus quer encontrar na igreja que está dizendo ou estará dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Fique sobre os pés. A urgência de salvação para as famílias e a manutenção dos salvos. Isso revela que temos que ir às famílias, porque Cristo quer ir a elas, e Ele vai através da igreja. Preste atenção. E a manutenção dos salvos, por quê? Porque quando nós nos colocarmos disponíveis a isso, teremos a manutenção em nós. Como assim? Porque é fazendo que eu tenho de Deus o renovo. É fazendo que eu tenho de Deus o cuidado. É fazendo que eu tenho de Deus tudo o que eu preciso. Quando os discípulos foram, preste atenção, não encerramos. Quando os discípulos foram de 12, 70, primeira pergunta que saiu da boca de Jesus, já falei aqui várias vezes, foi o quê? Faltou-lhes alguma coisa? Jesus ama mais as almas ou mais o cuidado? Quem disser mais as almas vai acertar. Mais as almas ou mais o cuidado? Ele morreu pelas almas. Mas então por que ele pergunta se faltou alguma coisa? Ele deveria perguntar quantas almas foram salvas, quantas almas foram curadas, quantas almas foram tocadas, quantas casas mudaram de história, sei lá, perguntas. Mas faltou-lhes alguma coisa? O que ele quer dos que vão fazer a obra e obedecer e praticar aquilo que ele ordenou, é que eles saibam que ele vai cuidar deles. Faltou alguma coisa? Nada, Senhor. Nada nos faltou. Então entendam, continue fazendo a minha vontade e não vai faltar nada do meu cuidado. Ninguém há que tenha deixado tudo por amor de mim e do meu evangelho, que não receba 100 vezes mais nessa vida. Então ele vai cuidar. O 100 vezes mais de Jesus não é carros e casas. Não, é um cuidado perfeito. Um cuidado que não vai dar pedra no lugar de pão. Não vai dar cobra no lugar de peixe. É um cuidado que ele olha para nós e sabe como pode e como deve cuidar de cada um de nós. Sendo com muito
ou com pouco, haverá o cuidado perfeito de Deus. Então, se eu atender essa urgência, seja em grupos familiares, seja em fazer a parte que me cabe como servo, como serva de Deus, eu terei a manutenção de Deus na minha vida. Mas eu devo fazer isso com tudo o que foi dito aqui. Pastor, eu não tenho metade do que foi dito. Senhor, pastor, eu não tenho 20% do que foi dito. Começa com o que você tem e vai crescendo. Se você se dispõe a obedecer, não faltará graça para que a gente faça aquilo que Deus pediu. Viva aquilo que Deus quer. Amém? Eu quero que você feche os seus olhos. Que se curve diante de Deus, não literalmente, mas como servo, se renda a Deus. Que estas palavras sejam borbulhadas no seu coração. E eu quero fazer uma pergunta para você que está pela internet, para você que está presente. Você sente uma chamada para liderar um grupo familiar? Só medite. Pastor, eu sinto a chamada, mas não estou apto ainda por tudo que foi dito. Pastor, eu sinto a chamada. E sinto que tenho boa parte do que foi dito. Pastor, eu sinto a chamada, não tenho nada do que foi dito, mas quero colocar minha vida no altar nesta manhã. O Espírito Santo vai agir aqui em casais, em pessoas, jovens, adolescentes, vidas. E Ele vai te dar sinais da sua chamada. Ele vai te dar lembranças de profecias que você ouviu da sua chamada. Tem pessoas que vai ver bandeiras de nações. Tudo isso é chamada. Mas eu te digo, muitas vezes Deus começa nos levando aos lares. E ali nos torna pregadores, cantores, cantoras, intercessores, homem dos dons, mulher dos dons, rapaz, moça, adolescente, criança dos dons, entrando em casas e semeando a palavra de Deus, os dons de Deus, o fruto do Espírito. É hora de ir a eles. É hora de responder o clamor das almas. Muitos, embora não saibam, as suas almas estão pedindo socorro urgente. Por isso eu quero, não por entusiasmo, mas por lucidez, por sentir a chamada. Você que sente em fazer parte, como líder de um grupo familiar, sem medo de estar se exaltando. Estamos falando de chamado, de algo que arde no coração, de desejo que se levanta bem dentro de nós.
saia do seu lugar e venha reverentemente à frente. Deus vai derramar azeite sobre nós. Você que sente, o Espírito te toca para isso. Independente de cargo, independente de se é obreiro ou não, se é obreira ou não. Vai ter pessoas que terão estratégias para liderar como nunca. Pessoas que não saibam falar direito até, que Deus dará. Deus dará sabedoria, eloquência, conhecimento. Os que estão aqui, venham mais à frente, por favor. Os que vieram à frente. Quem não está disposto a entrar numa família, numa casa, não pode dizer que está disposto a ir a uma nação. Quando Jesus ouve o clamor de uma família, será o que passa no coração dele? Mankatia Moshita ainda está aí no Facebook? Interessante que eu estou vendo o azeite e aquele tanto de letrinha passando dentro do azeite. Às vezes a figura de um DNA, uma tira. Deus está trazendo instruções dos céus. Capacitação do céu. Deus está trazendo o DNA do céu, do amor de Jesus.
Os que vieram à frente, encosta no altar, se possível, por favor. Eu não sei se breve, se agora, se daqui 2 meses ou 3, mas vocês levarão o que acontece nesse altar para famílias. E quando eu digo o que acontece nesse altar, estou dizendo, falando sobre mensagens, moveres, ações de Deus. A graça e a autoridade de Deus estará sobre a vida de vocês. Da mesma forma que Deus derrama neste altar, para este altar, para esta igreja, Ele usará as vossas vidas no tempo certo, para derramar sobre aquelas famílias o que é preciso para elas. E Ele lhes dará sabedoria para a formação, para o entendimento. E vocês chegarão em famílias com o amor de Jesus, com a graça de Jesus. Continuem recebendo. E agora eu quero chamar à frente, vocês continuam aqui na frente, do jeito que estão. Eu quero chamar aqui, para vir à frente, os que querem fazer parte de grupos que vão às casas. Os que querem fazer parte dos grupos que vão às casas. Você quer ir lá levar a palavra. Você quer ir lá. Semear a palavra, orar por aquelas famílias. Você quer sentir a dor deles e você quer chorar por eles. Você quer vê-los salvos, convertidos, nascidos de novo. Você quer ver eles voltando para a casa do Pai. Você quer ver o esposo e a esposa restaurados, os pais e filhos restaurados. Filhos com irmãos biológicos restaurados. Famílias com famílias restauradas. Cheguei mais à frente um pouquinho, por favor. Aí tá bom. Vocês querem fazer parte. Nós só vamos chamar os voluntários. Os que não vieram, eu entendo que não querem fazer parte dos grupos. E você tem toda a liberdade de querer ou não. Glória a Deus. Agora põe a mão no coração. A primeira e maior essência de um semeador é o amor. Sem amor, nada. Pode dar o corpo para ser cremado, pode ter todos os dons, toda a riqueza e dar aos pobres, toda a ciência e sabedoria. Se não tiver amor, nada será. Então, põe a mão como quem está pondo a mão no coração. E eu lhe peço, Senhor, encha os nossos corações do amor do Senhor. Que Romanos 5,5 se cumpra. Que o Senhor derrame pelo Espírito Santo amor nos nossos corações. Amor como o Senhor respondeu àqueles fariseus, dizendo: o maior mandamento é este: amarás o Senhor teu Deus
com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua consciência, com todo o teu ser. E o segundo é semelhante a este: e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É nestes mandamentos que se cumpre toda a lei e os profetas. Então eu peço, Senhor, derrama amor sobre nós. Derrama amor nesses que pretendem, por escolha do Senhor, estarem à frente de um grupo. Derrama amor, meu Deus. Derrama amor, Senhor, nestes que pretendem entrar nos lares e semear socorro, semear milagres, semear respostas, semear intercessões, orações, o cuidado, o carinho do Senhor. Derrama amor, Senhor. Derrama amor, em nome de Jesus. Derrama do teu amor. E eu peço que a graça do Senhor venha sobre todos nós, que a força do Senhor venha sobre todos nós, que o que está faltando seja trazido dos céus sobre nós. Arranca de nós tudo que está errado, tudo que é pecado, tudo que não agrada ao Senhor, tudo que de maneira consciente ou inconsciente estejamos fazendo e não é agradável ao Senhor. Arranca de nós, tira agora, tira todo o peso, tira todo o mal, tira todo o medo, tira, meu Deus, tudo que não agrada ao Senhor. Nos lava no sangue de Jesus e nos faça agraciados, levantados, fortalecidos, capacitados no Senhor e cheios do teu amor, porque nós estamos dizendo: queremos ir, nós faremos. Nós estamos dizendo: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, usa a minha vida, usa a minha casa, usa, Senhor, eis-me aqui. Oramando Kassamai. Receba a graça de Deus, receba os dons de Deus, receba o fruto do Espírito Santo, receba de Deus a capacitação, em nome de Jesus. Olhos espirituais sejam abertos, ouvidos espirituais sejam abertos, força do Senhor e graça e toda a armadura de Deus venha sobre todos, em nome de Jesus. E cada família que se dispôs, toda ela seja lavada no sangue de Jesus, e o lar onde moram, seja um apartamento, seja a casa, o lugar onde moram, seja lavado no sangue de Jesus Cristo, e estes e seus lares e pertences e tudo que diz respeito a eles sejam guardados na palma da mão do Senhor Jesus Cristo, lavados no sangue de Jesus, santificados e assim cercados com anjos poderosos para guardar, muralha de fogo, e escondidos numa redoma de proteção máxima do céu. Em nome de Jesus Cristo, assim é, em nome de Jesus.